nós temos que ter o período de descanso. E ao longo do nosso envelhecimento, nós vamos naturalmente tendo menos sono. Então, desde o nosso nascimento até o envelhecimento, a gente vai dormindo menos e dormindo de pior qualidade. Então, por exemplo, a gente pegar um recém-nascido dorme 18 a 20 horas. Né? E aí, ao longo da nossa própria biologia, ao longo do nosso envelhecimento, nós vamos dormindo menos. Uma é a questão social. Então, a gente tem, quando começa a trabalhar, as questões da sociedade. Né? A hora que a gente começa a envelhecer, nós temos o aparecimento favorável de distúrbios de sono. Então, a apneia do sono ocorrendo muito mais frequentes em mulheres após a menopausa, devido à questão hormonal. Nos homens também, devido à questão hormonal após os 40 anos, então diminuição de testosterona. Então, tem toda uma questão biológica que favorece o aparecimento de distúrbios de sono em homens e mulheres. Então, biologicamente, ao longo do nosso envelhecimento, a gente vai dormindo menos e pior, né? E quando a gente pensa no indivíduo saudável, às vezes a família mesmo de adolescentes, né? A gente tem falado muito isso em categorias de base, que o adolescente, às vezes, ele acorda cedo para ir para a escola, aí ele tem um período de descanso após o almoço e depois ele vai para o treinamento dele na escolinha, né, de preparação esportiva. É importante que a família entenda que ele tenha que aproveitar essa janela de oportunidade de sono após o almoço e fazer um cochilo, um breve recuperador, porque após o almoço a gente tem uma queda de temperatura que favorece o cochilo. Não é dormir a tarde inteira, isso não é preguiça. Então é normal sentir aquele Isso, é normal sentir o Mas soninho. tem um período desse cochilo, não pode ser muito longo? Os estudos recomendam que seja em torno de 30 a 40 minutos, que não seja realizado um ciclo de sono. Um ciclo de sono, ele dura em torno de 90 minutos para você passar em todas as fases. Então, o recomendado é que seja de 30, no máximo 40 minutos. A família tem que entender que isso não é preguiça do adolescente, que isso é uma necessidade, porque muitas vezes ele foi dormir tarde, ele acordou cedo para ir para a escola e ele estudou, ele precisa descansar para ele poder treinar, porque senão vai ser um prejuízo na escola e um prejuízo no desempenho esportivo dele. Eu já li, não foi um artigo científico, não cheguei a ler de forma profunda, mas há evidências de que, principalmente na adolescência, a gente vai falar por esse público porque tem muitos profissionais que trabalham com jovens e nos acompanham, mas que estudar cedo, por volta de 7 horas, não é interessante, que tem países, por exemplo, que os jovens, os adolescentes, iniciam o período da manhã por volta das 9 ou 10 horas. E aqui no Brasil, normalmente, 7 horas já inicia as aulas. Tem prejuízos mesmo? Ou foi um mito mesmo que eu li ali? Não, é verdade, né? Então, assim, os adolescentes têm prejuízos. O que acontece? A gente tem o hormônio de crescimento, que está em pico em adolescentes, né? Então, por volta aí de 13 a 18 anos, é o maior pico de liberação do hormônio GH durante a noite. E quando a gente acorda esse adolescente muito cedo, a gente está restringindo o sono dele. Quando você restringe o sono, você vai ficando, por exemplo, durante uma semana, eu dormi 2 horas a menos durante 5 dias. Ao final da semana, isso representa 10 horas de débito de sono. 1 hora essa conta vai chegar, né? E essa conta para os adolescentes chega muito cedo. Prejuízo no desempenho escolar, né? E prejuízo também para a sua carreira esportiva. Muitas vezes ele quer ter um desempenho num jogo de final de semana competitivo e ele não fez a conta que durante a semana ele está com esse débito de sono e ele não vai ter o rendimento esperado, nem dele, ou da família, ou da própria equipe, né, que estava apostando que ele tivesse um rendimento adequado. Então, é isso que a gente tem que ter consciência. E o que acontece com os adolescentes é a estimulação visual de luz durante a noite, né? Eu tenho um adolescente quase em casa, meu filho fez 12 anos, né? Então, ali... E a gente toma muito cuidado, eu tenho que explicar, filho, presta atenção, né? 2 horas antes de dormir, precisa desligar videogame e celular, né? Então, assim, precisa reduzir as luzes da casa. 2 horas antes é o ideal? 2 horas antes é o ideal, né? A gente ainda estende até 1 hora, só, é 1 hora aqui, não dá. Senão, se você desligar o seu videogame às 10, você vai dormir
11 horas, 11h30. Não dá para você acordar no outro dia às 6 horas para estar na escola às 7. Então, é essa consciência que a família tem que ter, né, de ter o tempo de descanso, diminuir a luminosidade dessas crianças e o estímulo também, né, de jogos durante a noite, para que ele possa ser induzido ao sono. Que não, a gente não é um botãozinho, desliguei a luz, dormir. Já vai né? dormir rápido, é verdade. Então, assim, nós temos o hormônio da melatonina, que é o nosso indutor do sono, só que ele só é liberado na escuridão.